Com certeza eu acredito que ele estudou, se preparou, mas é tu quem faz a obra, Senhor. E nós queremos nesta noite sair daqui fortalecidos pelo teu poder e pela tua graça. Abençoa o pastor Wilson, em nome de Jesus. Amém. Você vai pegar esse aí? Pegue esse aqui. O microfone. Não, você está de microfone. Graça e paz, amada igreja, amém? Nós somos uma igreja que ama a palavra de Deus, amém? Nós somos um povo que entende o valor das Escrituras Sagradas. Hoje, no tempo em que vivemos, tem sido cada vez mais raro ter uma igreja que prioriza os ensinamentos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que fazem a aplicação correta para que as suas vidas, para que as nossas vidas, para que o caminhar da igreja seja saudável diante do Senhor. Então eu louvo muito a Deus, porque a Igreja Gileade do José Walter, ela tem uma marca. E a marca dessa igreja é de ser uma igreja que ama a palavra de Deus. Os pastores dessa igreja são homens e mulheres que têm nas Escrituras a sua prioridade, a sua regra de fé e prática. Nós não somos uma igreja levada por movimentos. Nós não somos uma igreja levada por modismos. Nós somos uma igreja bíblica. E isso, irmãos, é motivo de sermos gratos ao Senhor. Cada dia, você está orando pela liderança dessa igreja, pelos irmãos que têm a tarefa, que têm o desafio, que têm a responsabilidade de estar ministrando as Escrituras Sagradas aqui nesse púlpito. Esse púlpito é um lugar onde Deus é glorificado e exaltado e a sua palavra é ensinada. Então eu estava ali pensando exatamente sobre isso, dessa importância que há em priorizarmos as verdades bíblicas para as nossas vidas. E não abrir mão, não ceder nenhum milímetro. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, a palavra de Deus é suficiente, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus alimenta, a palavra de Deus supre, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus molda o nosso caráter, é a palavra de Deus. Em nome de Cristo. Nós estamos pregando uma série de mensagens nas terças-feiras no culto de ensino, que fala sobre todo o propósito de Deus acerca da salvação, que envolve o projeto de Deus para a humanidade, para a sua igreja. E hoje, nós vamos trabalhar sobre glorificação, a herança eterna. Herança eterna. Filipenses capítulo de número 3, eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia no texto de Filipenses 3. Nós vamos caminhar por esse texto, por esses minutos que temos aí disponíveis. Filipenses capítulo de número 3, e você vai comigo até o versículo, os últimos 2 versículos do capítulo 3, onde Paulo encerra esse versículo, esse capítulo, melhor dizendo, com esses 2 versículos que são importantes, e eu quero tomar por base esses 2 versículos, porém, nós vamos caminhando pelo capítulo 3, pelo contexto do que Paulo quer trazer nessa carta,
para que haja uma maior compreensão da gente nessa noite. Para que a gente possa trazer desse texto para nossas vidas lições que vão ser aplicadas e vividas por nós. A Bíblia diz que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas nós temos que nos tornar praticantes. A palavra de Deus, ela precisa saltar desse papel. As letras sagradas precisam tomar proporções de vida no nosso ser. Do contrário, nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas. Nós vamos voltar para nossas casas com as mesmas práticas. O desafio da palavra de Deus, do Evangelho para nossas vidas, é nos confrontar, para que a gente trabalhe, para que a gente perceba, para que a gente avalie, para que a gente passe pelo crivo das verdades sagradas. E aí então, sejamos alcançados pela transformação de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus diz: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Queridos, esse texto de Paulo, nessa carta de Filipenses, talvez seja a carta de Paulo mais pessoal, direcionada talvez a um grupo de amigos. Essa carta, ela por mais que seja, obviamente, tenha para nós cunhos teológicos aqui, mas Paulo consegue não apenas de forma teológica trazer um ensinamento para esse grupo de amigos. Não. Paulo vai mais numa questão pessoal. Ele quer trabalhar uma demanda, uma problemática que existia na igreja de Filipe. E o problema estava voltado, estava envolvido na interpretação da incircuncisão ou da circuncisão. Era como aquela igreja estava enxergando, ou pelo menos um grupo de irmãos estava enxergando esse propósito, ou essa promessa, ou essa aliança de Deus para o povo de Israel. Mas aí Paulo vem trazer a percepção de que haverá um prêmio no final. Haverá um prêmio a ser alcançado no final. Só que nesse processo nós não podemos esquecer que há uma sequência de situações que precisam ser compreendidas. E Paulo vai trazendo isso para esse ensinamento dos irmãos. Paulo, no versículo de número 2, do mesmo capítulo que lemos, ele diz que nós devemos tomar cuidado, pelo menos os irmãos daquela época, com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidados com a falsa circuncisão. A preocupação de Paulo, que nos faz entender aqui nesse texto, é que, diante disso, alguns desses irmãos estavam entendendo que haveria necessidade da circuncisão novamente. Os irmãos sabem que a aliança em Abraão foi marcada pela circuncisão. E não podemos entrar em detalhes, os irmãos vão saber do que se trata essa aliança. Mas aí, no Novo Testamento, Paulo agora nessa igreja, ele traz esse ensinamento com o propósito de dizer que esse período já passou e Jesus substituiu todo o sacrifício. E que não havia mais necessidade da circuncisão ou desse pacto. Jesus já havia levado na cruz todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades,
foram levadas pelo Senhor e os nossos pecados foram perdoados. Foi isso que Paulo estava querendo ensinar para essa igreja, para esses irmãos. No versículo de número 3 do mesmo capítulo, ele vai dizer: porque somos a circuncisão, nós o que servimos a Deus em espírito, e nos orgulhamos em Cristo, e não confiamos na carne. Ora, irmãos, nós precisamos entender que essa preocupação de Paulo passa por um grupo de pessoas que depositavam sua confiança não em Deus, mas na sua própria carne. Que o seu autossacrifício, a sua automutilação comprovaria ou levaria para Deus uma resposta para perdão de pecados. E Paulo está dizendo aqui que ele, ou nós, dizendo para os irmãos daquela época, eles mesmos eram a própria circuncisão. E que o orgulho, ou que a nossa gratidão pelo Espírito de Deus, seria em Jesus. E não confiávamos na carne. Me faz pensar, irmãos, fazendo uma contextualização com o nosso tempo, que nós temos enfrentado e entendido que nessa modernidade existe uma elevação ou um destaque maior para o ser humano. Nos faz pensar que essa preocupação de Paulo, embora todo esse tempo atrás, e se a gente transfere para a nossa época, nós nos deparamos com um desafio dessa modernidade humanista, em que as pessoas estão preocupadas na autossatisfação. Isso, de alguma forma, tem invadido os corações de muitos, para que o principal objetivo da vida seja que as pessoas se tornem pessoas atendidas por Deus nas suas necessidades e desejos. Para que essas pessoas, Deus tornou-se uma espécie de gênio da lâmpada, em que existe para conceder às pessoas o que for preciso para torná-las felizes e realizadas. Não é diferente no nosso tempo, para aquela época. E aí sim, as pessoas transferem para si mesmo um esforço exagerado para provar para Deus que com alto sacrifício vão chegar a algum lugar diante de Deus. De alguma forma, isso aponta para invalidar a graça. Porque confiamos no Senhor e só estamos aqui, irmãos, de pé, porque herdamos de Deus a salvação. Nós não mantínhamos nenhuma condição de sermos salvos, mas Deus escolheu a cada um de nós. Ele morreu na cruz por nossas vidas. Nós não tínhamos nada que atraísse sua atenção. Foi amor, foi bondade, foi graça, favor imerecido de Deus para cada um de nós. E quando a gente pensa nessa perspectiva, nós vamos entendendo o que é realmente essa herança eterna de Deus para nós. Nós vamos compreendendo com mais clareza, numa palavra muito simples, de Paulo, quando ele diz que no final haverá uma glorificação e o nosso corpo será transformado. A herança eterna, queridos, ela acontece quando reconhecemos que Deus é soberano. Em Filipenses, no capítulo 2, verso 10 e 11, a palavra diz, muito conhecida de todos nós, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o processo da transformação e de usufruir de um privilégio do futuro, daquilo que nos aguarda, começa em reconhecer que Deus é soberano, e que Ele foi que fez tudo por nós. E que por mais que a gente tente fazer algo, não existe mais circuncisão, não existe mais sacrifício humano que possa compensar isso. O que é que eu tenho que fazer, pastor, então, para que isso aconteça na minha vida? Reconhecer que Ele é soberano e reconhecer que somos pecadores
e humilharmos na presença desse Deus, alcançando dele a sua misericórdia e a sua graça. Mas Paulo caminha no mesmo texto que nós lemos no capítulo de número 3. E eu quero chamar a sua atenção para pensar comigo sobre alguns privilégios que Paulo faz de comparação, que talvez tenha muito a ver com algumas coisas que a gente tem enxergado em algumas leituras que nós temos feito da própria vida, daquilo que nós temos vivido nesse tempo. Paulo faz uma avaliação de privilégios. Mas quais são esses privilégios? Paulo diz que se sente que tem alguém, se tem alguém que poderia confiar na carne, essa pessoa era ele. Versículo de número 4 do capítulo 3. Então ele vai dizer, se tem alguém, parafraseando o texto, que deveria confiar na própria carne, essa pessoa sou eu. E aí ele discorre no versículo de número 5, esses privilégios que nós todos conhecemos. Ele vai dizer que foi circuncidado no 8º dia. Circuncidado no 8º dia, perdão. Fazia uma referência, irmão, à obediência, à aliança de Abraão. Conforme Gênesis capítulo 17, verso 12. Que diz, com a idade de 8 dias, todo menino dentre vós será circuncidado por todas as vossas gerações, incluindo servos nascidos em casa e comprado por dinheiro de algum estrangeiro que não for da tua linhagem. Circuncidado ao 8º dia. Ele começa dizendo que foi circuncidado ao 8º dia. Se teve alguma coisa que eu falei que foi diferente disso que eu estou tentando raciocinar aqui, os irmãos considerem apenas o que eu disse agora, circuncidado no 8º dia. Essa é a primeira questão que Paulo traz como privilégio. A salvação, no que diz respeito a ser circuncidado ao 8º dia, traz o privilégio de entender que ele fazia parte de uma aliança abraâmica. Essa aliança era destaque na época. Não apenas isso, mas a ciência já comprovou que a criança, ao 8º dia sendo circuncidada, a cicatrização é mais rápida. Então Deus faz tudo de forma perfeita. Embora isso, Paulo traz a essa referência para que aqueles que estavam ouvindo entendessem que diante desse privilégio, o primeiro deles, dos 7 que eu vou citar aqui, ele escolheu estar com Cristo. Talvez a gente ache que o ritual da vida, talvez o fato de estar na igreja e fazer parte de um ritual, possa trazer para a nossa mente ou para o nosso coração alguma comprovação de que isso é suficiente. Se entendermos qual é o papel da salvação na nossa vida. Porque nesse contexto Paulo está trazendo que o ritual era o destaque. Circuncidado ao 8º dia, como se fosse um ritual. A segunda coisa que ele diz como privilégio é que ele era da descendência de Israel. Nós estamos no versículo de número 5. Que traz o destaque para que a salvação seja pela uma raça. Essa descendência de Israel, ele tinha todas as vantagens como descendente. Podia ser derivadas de uma descendência. Tudo que Israel tinha por direito, Paulo também tinha, estava dentro do projeto. Então a descendência dava esse destaque para ser alguém reconhecido como israelita, um puro israelita, não com mistura, mas um puro. Havia um pedigree, como se fosse alguém que tinha esse destaque por ser israelita. A terceira coisa que ele traz como benefício ou como privilégio é que ele era da tribo de Benjamim, que faz entender que talvez a salvação seja pela classificação, mas não é. Benjamim era uma das tribos que permaneceu quando as 10 tribos revoltaram sobre Jeroboão. E com a tribo de Judá, junto com a tribo de Judá, as 2 tribos
sempre manteve a lealdade a Deus, a tribo de Benjamim. Por isso Paulo traz esse destaque, que ele fazia parte da tribo de Benjamim. A quarta coisa que ele diz que era hebreus de hebreus. Ele era hebreu, filho de pais hebreus, sem mistura, sem um sangue gentil, puro hebreus. Nos faz entender que talvez alguns pensem que a salvação é pela tradição. E em quinto lugar, Paulo vai dizer que ele, segundo a lei, ele foi fariseu. Os fariseus se distinguiram entre as seitas judaicas, irmãos, por sua rígida adesão à letra da lei, e se esforçaram para protegê-la da possibilidade de violação. Então, para Paulo, ele era como um fariseu, agia com total zelo, matava em nome de Deus. E nos faz entender que para alguns a religião talvez seja uma percepção de salvação, alimentando a expectativa na religião. Mas a religião, ela é zelo cego, sem clareza da certeza do evangelho na vida de alguém que está apenas na religião. E fariseu, porque o zelo exagerado fazia com que ele tomasse decisões achando que estava certo. Porém, isso era destaque, porque tinha zelo com a lei. Quanto ao zelo, em sexto lugar, Paulo vai dizer que ele perseguia a igreja. Como a prova do seu zelo por sua herança judaica, Paulo confessou que ele tinha sido um perseguidor da igreja. Os judeus viram esse zelo como uma virtude, mas puramente religiosa e suprema. É uma faca de dois gumes, irmãos. Um lado é o amor e o outro o ódio. Para ser zeloso é amar a Deus e odiar o que ofende. Amor zeloso, mas equivocado de Paulo, para Deus o levou para o ódio. E a perseguição ao cristianismo. Então, salvação baseada em sinceridade humana, sem profundidade de verdade, clareza e libertação. A salvação não é por justiça legalista, porque talvez no sétimo ponto Paulo tenha entendido isso. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Aqueles que observou sua vida teria entendido esse comportamento de achar que esse legalismo exagerado poderia ser uma marca de alguém que era salvo. Mas o mais tremendo disso tudo, irmãos, é o que Paulo vai dizer no versículo de número 8. E aqui nós podemos perceber a ação de um homem fazendo essa comparação diante do que eu falei agora aqui. E apontando para a eternidade, para que a glorificação de Deus da sua vida na eternidade pudesse se confirmar em suas atitudes. Ele olha para tudo isso, ele olha para todos esses benefícios aparentes e humanos, que tinha seu valor para a época, mas aponta para uma troca de ganho, uma aparente perca, mas apontando para Cristo. Ele disse que, de fato, versículo de número 8, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Jesus Cristo. Meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas, eu as considero como esterco para que possa ganhar Cristo e ser achado nele. Até o versículo 9 na parte A. Paulo conhece a Cristo e supera todas as coisas terrenas. Nos faz entender que o encontro com Jesus é a coisa mais importante da vida de um homem. Nada pode preencher a nossa vida, Jesus é tudo em nós. E isso é a garantia de que um dia nós iremos morar com Ele para toda a eternidade.
Para Paulo, conhecer a Cristo estava acima de todas as coisas terrenas. Não pode ser diferente conosco, irmão. Nada pode preencher o lugar de Jesus na nossa vida. Nada pode substituir o espaço de Deus no nosso coração. Ele deve reinar no trono da nossa vida, da nossa existência. João, no capítulo 10, verso 14, ele diz, Jesus falando: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, conhecer a Jesus é intimidade, é compreensão do valor eterno na nossa vida. Às vezes a gente vê alguém oscilante, duvidoso para tomar alguma decisão acerca de Jesus, de compromisso com Deus. Pode ter certeza, essa pessoa ainda não conhece Jesus de verdade. Quem conhece o Senhor de verdade não mede esforços. Quem conhece a grandeza desse Deus para a nossa vida e como gratidão, nos entregamos por inteiro na mão desse Deus. Jesus também falando em João no capítulo 17, verso 3, ele diz, Jesus definiu a vida eterna como conhecê-lo. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste. A segunda coisa que eu quero aprender nessa noite é que a justiça vem de Deus. No versículo de número 9, na parte B, o texto nos diz: não tenho por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem pela fé. Paulo trocou alegremente o ônus do legalismo, a justiça própria, pela justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus na base da fé, a fé salvadora. Ela inclui, irmãos, confiança no Senhor Jesus Cristo e entrega total ao seu senhorio. O que Paulo está dizendo aqui é que ele abre mão de todas as coisas para buscar e para conhecer a Jesus. Talvez algum de nós aqui possa estar preso em algumas situações, por isso a nossa limitação de conhecer a Deus, de ter uma vida mais íntima com o Senhor, de ter um propósito mais claro na nossa vida, de poder caminhar aqui nessa terra pisando em terra sólida de Deus para a nossa vida, de poder sonhar os sonhos do Senhor na nossa caminhada. E no entanto, nós somos ofuscados pelas coisas do mundo, envolvidos pelos nossos próprios projetos, engordado pelos nossos sentimentos, enganado pela nossa vontade, sem entender que Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Quando a gente prioriza o Senhor, nós começamos a enxergar os valores mais importantes e eternos. Nós começamos a abrir mão de coisas que vão nos atrapalhando, vão nos impedindo, vão nos emperrando, vão nos travando, para entender qual é o verdadeiro propósito para cada um de nós. Sabe por quê? Porque Jesus já se tornou justiça no nosso lugar. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21, Paulo também vai dizer: naquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe o Senhor falar ao teu coração. Deixe o Espírito Santo ministrar ao seu ser, à sua alma. E deixe essa compreensão, essa revelação de Deus vir sobre cada um de nós, para que a nossa vida comece a ter um envolvimento mais verdadeiro, mais real, mais compromissado com Deus. Ele já fez tudo, irmão. A única coisa que a palavra nos orienta a fazer é crer. É continuar crendo nele. É viver pela fé nessa caminhada. Em terceiro lugar, Paulo vai nos ensinar que há poder na ressurreição. No verso de número 10, na parte A, o texto diz: para conhecer a Cristo e o poder da ressurreição.
da sua ressurreição. Esse conhecimento, irmão, ele é como se fosse uma poupança eterna, inicial de Cristo para a nossa vida, porque quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu entendo que eu não sou daqui. Quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu aprendo de Deus, mais características do céu nós vamos tendo. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, é como se fosse uma poupança eterna que a gente vai colocando ali, até o grande dia do Senhor. Tornou-se, irmão, como se fosse uma base de busca ao longo da vida de Paulo, de um conhecimento cada vez mais profundo de seu Salvador. Paulo desejava experimentar o poder da sua ressurreição. Quantos querem experimentar o poder da ressurreição do Senhor? Essa é a nossa esperança, meu irmão. Deus revelou isso, o seu poder absoluto sobre o reino físico e o reino espiritual que se desenvolve na nossa vida. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15, o texto nos diz: e apagando a escrita de dívida, apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós, em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Tudo isso para que a gente experimentasse, a partir do momento que eu creio na salvação em Cristo Jesus, pudesse experimentar do poder da ressurreição. Em quarto lugar, a comunhão, querido, com os seus sofrimentos. Paulo vai trazer para nós, no versículo de número 10, parte B, ele vai dizer: e a participação no seu sofrimento, identificando-me com ele na sua morte. Uma parceria profunda, de comunhão com Cristo no sofrimento. Quando conheceu a Cristo, Paulo ganhou um companheiro para estar com ele em seus sofrimentos. Você tem um companheiro que está com você nos seus sofrimentos. Você tem um companheiro na hora da dor. Você tem um companheiro quando as lágrimas estão escorrendo no seu rosto. Você tem um companheiro quando as coisas não estão exatamente do jeito que você gostaria que fosse. Você tem um companheiro nos seus sofrimentos, assim como ele sofreu na cruz. Ele é nosso companheiro na hora da luta. Ele disse: não vou deixar vocês sozinhos. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É Ele. Sabe por quê? Porque a glória nos espera, irmão. Você já pensou que a gente é limitado? E a fragilidade da nossa vida nos revela o quanto nós somos dependentes de Deus. Por mais que a gente esteja bem fisicamente, por mais que os nossos exames tenham dado todos positivos, por mais que as nossas taxas estejam tudo ok, no nosso organismo esteja tudo funcionando, mesmo assim não dá para confiar. A única esperança está na glória que nos espera. No capítulo 3, do verso 11, para ver se de algum modo, Paulo diz: consigo chegar à ressurreição dos mortos. Os crentes, irmão, vão atingir a ressurreição no arrebatamento. 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 51, a palavra nos diz: eu vos digo um mistério. Nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que parece ser revestido de que é imperecível
e o que é mortal se revista do que é imortal. Queridos, não alimente seu coração com outra esperança. Não alimente seu coração com outra esperança. Outra esperança não pode fazer parte da nossa vida. Essa é a principal. Você pode até desejar algumas coisas daqui. Você pode até ter os seus sonhos, com certeza. O tenha, por favor. Mas não deixa que nada ofusque, cubra, abafe a esperança da glória de Deus nas nossas vidas. Todos os dias o nosso olhar tem que estar para o céu, irmãos. Porque a qualquer momento nós iremos partir. Então, qual deve ser a nossa expectativa, pastor? A nossa expectativa é a glória de Deus. Nada pode substituir essa expectativa. Nada, absolutamente nada. Porque nós lemos aqui no começo. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador. O Senhor Jesus, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. A esperança do retorno de Jesus Cristo, caminhando nessa vida sim, contudo, fortalecendo a cada dia esse sentimento de alegria de que um dia nós iremos nos encontrar com o Senhor. A sua herança, irmão, está lá. Por mais que algum parente nosso que tenha alguma herança que nos deixe, um pai, uma mãe, a gente recebe, né? Mas a nossa herança principal, eterna, poderosa, para toda a eternidade, está lá. Está lá. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4, o texto diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma, o que, irmãos? Herança que não perece, não se contamina, nem altera, reservada nos céus para vós. Então, querido, a sua herança está lá. O que mais que está lá, pastor? A sua recompensa está lá. Pela labuta, pelo trabalho, por tudo que você fez na obra de Deus, o Senhor vai te chamar e vai te recompensar. Mateus capítulo 5, verso 12, diz a palavra: alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O que é que está lá, pastor, ainda nos aguardando? Tem mais alguma coisa? Tem. O seu tesouro está lá. Lucas capítulo 6, verso 20. Então, olhando para os discípulos, disse: bem-aventurados sois vós, os pobres, porque o reino de Deus é vosso. Esse é o tesouro, irmão, que está reservado para cada um de nós. Foi para a cruz que Jesus foi, com o objetivo de nos levar para viver toda essa eternidade na nossa vida. Por isso não vale a pena perder tempo com coisas banais. Por isso não vale a pena, querido, perder tempo com coisa que vai nos tirar o foco da direção de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus para a nossa vida. Por isso não vale a pena destruir a sua família, não ter um relacionamento saudável com seu irmão, não investir na obra de Deus. Nada disso pode ser comprometido, porque é a glória, querido, é a glória de Deus que nos aguarda. E por último, o que é que vai estar lá nos esperando? O mais extraordinário de todos: o teu Salvador.
Jesus estará nos esperando lá, irmãos. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, e eu encerro. Porque ouvi da voz de arcanjo ressoar da trombeta de Deus, diz a palavra, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Você sonha abraçar alguém que partiu? Você sonha rever? Nós seremos glorificados. E a herança de Deus virá sobre nós. Não dá mais tempo, irmão. Não dá mais tempo. Nós estamos caminhando para o final. Isso aqui não é papo para assustar. O pastor quer fazer medo a gente aqui. A palavra está se cumprindo, irmão. Então, ajuste a sua vida, para que você não fique de fora dessa grande festa de Deus. Para que você não perca essa herança eterna para a sua vida. Durante todas essas terças-feiras nós aprendemos sobre a crucificação, a salvação de Jesus, a propiciação, e agora a gente entende nessa noite porque que Paulo disse que todas essas coisas perdiam valor diante da glória maior que nos aguarda. Então comece a comparar na sua vida aquilo que é prioridade, ou aquilo que tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Porque, irmãos, a herança é eterna. E talvez a energia que nós estamos gastando em algumas coisas aqui tem nos tirado da direção de Deus, de viver na presença de Deus com mais sinceridade, intensidade, verdade. A gente talvez esteja molhando apenas os pés, quando Deus nos oferece mergulhar num rio que possa viver a plenitude de Deus na nossa vida. Talvez nós estejamos limitando as nossas vidas por tantas coisas pequenas que nos impedem de enxergar e de viver momentos extraordinários na presença de Deus. Contribuindo no reino, participando da obra, porque nós receberemos do Senhor, irmão, galardão maravilhosos. E não é em vão. Não é em vão. Amém. Vamos orar. Fique de pé. Pai, nós te bendizemos nessa noite, adoramos o teu nome, nos ajuda a identificar questões que a gente tem colocado como prioridade na nossa vida e que tem atrapalhado nosso tempo de oração, nosso tempo de leitura bíblica, nosso tempo de devocional. Senhor, coisas que a gente tem colocado como desculpa na nossa vida, diante de Ti, Senhor. Nos ajuda, porque esse é um tempo de priorizar a Ti, de corrigir, de consertar, de abandonar os engodos do mundo, de tirar da nossa mente aquilo que nos aprisiona, que nos entristece, que nos abate. De perder, Pai, não queremos perder tempo com discussões banais, dentro da nossa própria casa. Senhor, é o tempo de adorarmos a Ti, dentro do nosso lar, com a nossa família, Pai. É tempo do culto doméstico, de resgatar a leitura, de orar em casal, em família. Deus nos ajuda a resgatar tudo isso, para corrigirmos, ó Deus. Nos perdoa,
Abre os nossos olhos, ó Pai, porque eu sei que o tempo é próximo, é fim. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Eu te peço, amém e amém. Pastor Alex.